Histórias africanas recontadas por Ana Maria Machado. Mesmo lugar, outra festa. Pode ser lá no alto, é um lugar lindo, que tem sol, lua, estrelas, arco-íris, nuvens que mudam de forma e cor. Ou porque uma passarada cantora e colorida gosta de ficar pra lá e pra cá, voando pelo azul. Mas os africanos concordam com os indígenas brasileiros em uma coisa, pelo menos. Céu é lugar de festa, daquelas ótimas, em que ninguém quer ficar de fora. E na hora da festança, todo mundo quer ir, mesmo quem não consegue voar. Na Nigéria, de noite, nas aldeias, quando as pessoas se sentam nas esteiras que cobrem o chão para ouvir as histórias que os mais velhos gostam de contar, e todos gostam de ouvir, uma das preferidas é a festa no céu. Ia haver uma grande festa no céu. E todos os pássaros foram convidados. Animados, começaram logo a se preparar. Quem não podia ir ficava morrendo de vontade de festejar também. O cágado, por exemplo, ficou logo imaginando quanta comida gostosa haveria por lá, justo numa época em que havia uma seca danada na terra e quase não sobrava comida para comer. A sensação que ele tinha era de que estava tão magro, mas tão magro, que se alguém o sacudisse, seus ossos iam balançar dentro do casco, que nem um chocalho. Tinha de dar um jeito nisso, um jeito de ir a essa festa do céu, para ver se tirava a barriga da miséria. Mas como? Afinal, cágado é bicho que anda na terra e não tem asinha, não. Mas ele tinha que dar um jeito. Logo, calculou que ninguém ia topar carregar um bicho pesado feito ele. Mesmo assim, tentou. A cada pássaro que encontrava, perguntava: "Oh, me dá uma carona para eu ir à festa do céu." Mas a resposta era sempre a mesma: "Eu te conheço. Você é muito metido, espertinho, só quer se dar bem, não é amigo de ninguém. Quando consegue o que quer, esquece quem te ajudou. Não ajudo coisa nenhuma." Ou então: "Eu, já sei que você vai aprontar alguma quando chegar lá na festa. Se eu te levar, você se mete em encrenca e ainda me deixa mal. Você é um ingrato." Gente, era mesmo, era verdade. Ele já tinha feito tanta coisa, mas tanta coisa com os bichos, que a fama dele era péssima. Ninguém queria ajudar. Mas acontece que o cágado já esperava por essa e tinha um plano para o caso de ninguém lhe dar carona. Então, passava a segunda parte do pedido. "Bom, na verdade, eu até tenho como ir. Estava só querendo uma companhia. Mas será que você podia me arranjar uma de suas penas para eu me enfeitar? Não faz diferença para você, que tem tantas. Umazinha só não vai lhe fazer falta." Os pássaros não eram maus nem egoístas. Cada um logo percebeu que não lhe custava nada dar uma pena para o cágado. E foram dando. Assim foi que, de pena em pena, ele ficou
ficou com uma quantidade enorme, suficiente para fabricar suas asas. Penas de tudo quanto era cor e tamanho. E ainda lhe deram uma informação preciosa. Qual seria o ponto de encontro, de onde partiriam todos reunidos em revoada para tal festa? Na hora combinada, o cágado chegou antes de todos, com suas magníficas asas, feitas de penas de todas as cores e tamanhos. Todo contente e gentil, falava com todo mundo, sempre fazendo questão de lembrar que estava agradecido e tinha sido o primeiro a chegar. Estava tão simpático que antes de saírem em bando, quando foram escolher qual deles seria o discurso da saudação, aos donos do céu, quando chegassem, alguém sugeriu: acho que devia ser o cágado. Vai ser muito original e ele fala tão bem. Isso mesmo, concordaram os outros. E como ele está se vestindo com as plumas de todos nós, já nos representa muito bem, acrescentou outro pássaro. A ideia foi aprovada por unanimidade e o cágado aproveitou a deixa para fazer uma sugestão. Sabemos que quando alguém é convidado para uma grande festa como essa, os costumes mandam que se escolha um nome novo para a ocasião. Não podemos deixar de seguir esta antiga tradição. Nenhum dos pássaros jamais tinha ouvido falar nisso, mas o cágado falava com tanta segurança que ninguém quis duvidar do que ele dizia. Um por um, foram todos escolhendo seu novo nome. Podiam ser como nomes Quero, Fogo apagou, ou Bem te vi, Papo Preto, Cristas de Fogo, ou outros assim. Não dá para ter certeza, porque quem me contou essa história não lembrava ou achou que não valia a pena repetir todos esses nomes. O que importa é que cada um escolheu um nome novo. E quando chegava nesse ponto da história, vocês, cada criança que está assistindo, ou adulto, pode inventar um nome também para ir a tal festa. Pode ser pé ligeiro, olho brilhante, menina bonita, muito sono, leão faminto. Bom, vários nomes. Bom, quando chegou a vez do cágado, ele disse: em homenagem a todos vocês que me ajudaram a fazer meus enfeites e como símbolo da minha gratidão e da força de nossa união, enquanto durar esta festa, meu nome vai ser todos vocês. E os outros ficaram contentes com a homenagem. Em seguida, terminada essa cerimônia de novos nomes, o bando bateu as asas e levantou o voo. Quando chegaram lá no céu, os donos da festa ficaram muito felizes e receberam muito bem todos os convidados. Imediatamente o cágado se levantou, fez o discurso agradecendo a acolhida e falou tão bem, que os outros convidados estavam orgulhosos por terem um orador tão bom falando em seu nome. Aprovaram com gestos da cabeça, batiam palminhas. Alguns até comentavam que com a ave que estivesse do seu lado, que bom, né, que ele veio conosco. No final, todos queriam cumprimentá-lo. Vendo aquilo,
Os donos da festa acharam que ele devia ser o rei dos pássaros. Afinal, era um pouco diferente de todos os outros e parecia ser tão respeitado e aclamado por eles. O povo do céu começou então a servir o banquete. Primeiro trouxeram nozes de cola como aperitivo. Estavam mesmo com uma delícia. Depois veio a refeição completa. Antes de mais nada, um caldeirão fumegante de uma sopa de peixe e carne cheirosíssima. E mais uma porção de gamelas com outras comidas. Havia pirão de inhame e com ensopado de inhame com peixe fresco cozido no azeite de dendê. Dendê. Era uma fartura. Potes de vinhos de palma. Bom, como mandavam os costumes, antes que os convidados comessem a carne, um dos hospedeiros provou um pouquinho de cada prato para mostrar que a comida estava boa e não tinha nada que fizesse mal. Nesse momento, o cágado se levantou rapidamente e perguntou: para quem que foi preparado esse banquete? E o senhor dono da festa respondeu: para todos vocês. O cágado então se virou para os pássaros e disse: lembrem-se de que meu nome nessa festa é todos vocês. O que o dono da casa respondeu significa que aqui o céu é orador de comer o primeiro. Só mais tarde será a vez de vocês. Não podemos desrespeitar os costumes do lugar. Esta primeira mesa é minha. Assim que eu acabar de comer, vocês serão servidos. E começou a comer. Os pássaros não gostaram, não, mas engoliram em seco. Não queriam parecer mal educados, mas alguns estavam com muita fome e começaram a resmungar um com os outros. Os donos do céu bem que acharam aquilo esquisito, mas pensaram que os costumes dos pássaros da terra eram aqueles e que os convidados só iriam comer depois que o seu rei acabasse. Enquanto isso, o cágado comia, até se estufar tanto a barriga que quase não cabia mais no casco. Bebeu vinho de palma até quase estourar. Só então, revirando os olhos, de tão empanzinado, parou de comer. Sobrara muito pouco para os outros pássaros. Só uns ossos, umas espinhas, umas pelancas e um restinho de caldo. O flamingo ficou tão furioso com aquilo que lhe disse: é assim, é? Pois então devolve minha pena. E um por um foi pegando a pena que tinha dado ao cágado. Num instante, o cágado estava depenado e viu que não tinha como voar de volta para a terra. E não adiantou pedir, viu, gente? Porque nenhum pássaro deu bola para ele. Já estavam se arrumando para ir embora, até que o cágado pediu: por favor, leve um recado para minha mulher, pelo menos. Tenham pena de mim. Mas ninguém teve, ninguém. Até que, por fim, ele ficava pedindo, por favor, por favor. Até que um pássaro perguntou: mas que recado? Diga a ela para cobrir o quintal com coisas mais macias que tiver em casa, para que eu possa pular do céu e voltar logo. Sabe quem foi que escutou? Papagaio. Aí ele bateu as asas, voou, mas quando ele chegou lá na terra e encontrou a mulher do cágado, ele falou para ela forrar o chão com as coisas mais duras que ela tivesse em casa. A mulher do cágado então colocou enxada, objetos no chão super duros, colocou tudo que ela tinha de duro no quintal.
Bom, lá do alto, o cágado até viu a mulher andando pelo terreno para lá e para cá, cobrindo-os com objetos, mas não dava para distinguir. Pareciam esteiras, cestos, mantas, tecidos, peles de animais. Quando ele achou que estava pronto, ele pulou. E foi caindo, 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 caindo. Demorou muito tempo, gente. Mas demorou tempo para esse cágado cair. E ele caía, 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 caía. Até que quando ele chegou no chão, fez um barulho assim, bum! Nossa, gente, ele se espatifou no meio do quintal, com todas aquelas coisas duras espalhadas. Morreu? Ah, não morreu não. Mas o casco ficou tão quebrado, mas tão quebrado, que foi preciso a mulher dele chamar um grande curandeiro que vivia nas redondezas. Deu muito trabalho, gente, para juntar todos os caquinhos e colar. Mas no final deu para colar. E até hoje ele vive por aí, se arrastando e se escondendo com a cabeça embaixo do casco, quando alguém chega perto. A gente não se sabe se é de medo ou se é de vergonha, né? Não dá para saber.